A paz do Senhor Jesus a todos os amigos ouvintes da TV Web Sem Fronteiras. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede a estarmos neste sábado, estudando mais uma vez a Palavra de Deus com o assunto temático da lição bíblica dominical. Lição maravilhosa que estaremos estudando hoje. Louvamos a Deus por tudo. Queremos também agradecer a presença do nosso irmão Elias Maximiniano, que está conosco mais uma vez. A paz do Senhor a todos que está aí a acessar este maravilhoso programa, agradecendo a oportunidade, primeiramente a Deus, segundo ao nosso pastor, nosso supervisor e ao nosso secretário de supervisão que aqui conosco está, nosso diácono, nosso irmão Diego, agradecendo a todos os filhos de Deus que estão nos assistindo e ao irmão Nabuco, que faz parte deste programa, que possamos nesta manhã, nesta tarde, aprender mais de Deus. Estamos aqui para compartilhar com os irmãos as maravilhas que Deus tem determinado para nós. Amém, graças a Deus. Queremos louvar ao Senhor por tudo, agradecendo também ao nosso pastor Osias Gomes, pela oportunidade que ele nos concede a estarmos divulgando aqui, pregando a palavra de Deus e meditando juntos na santa e gloriosa palavra. Louvamos a Deus também pela vida do nosso supervisor das escolas bíblicas dominicais, o presbítero José. Louvamos a Deus pela direção da TV Web Sem Fronteiras, que nos cede este espaço para que nós possamos estar fazendo uso da palavra de Deus. Louvamos a Deus por sua vida, que está nos ouvindo aí na sua casa, seja por seu smartphone, seja por sua TV Smart, seja por qualquer que seja o meio, que o Senhor Jesus venha abençoar a você, sua família, e que você continue compartilhando, seja também um promotor de bênçãos, pois o Senhor, Ele deseja isso para cada um de nós. Estaremos hoje, amados, estudando a lição de número 4, uma lição muito importante da Escola Bíblica Dominical, que ocorre todos os domingos, às 9 horas da manhã, nas igrejas evangélicas Assembleias de Deus em Pernambuco. Então, estamos estudando a lição de número 4, que tem por título Os Atributos do Ser Humano. O texto áureo da lição está no Salmo de número 32, versículo 9, que nos diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. A verdade prática nos diz: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Nós temos um objetivo geral nesta lição, que é mostrar a complexidade do ser humano, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, vamos fazer uma leitura responsiva, participativa, em que você pode acompanhar esta leitura fazendo uso da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada aí no seu lar, abrindo no livro da carta, melhor dizendo, de Paulo aos Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 10. Vamos iniciar a leitura em nome de Jesus. Nos diz a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Vamos? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Senhoremos, com a permissão do nosso diácono, vamos orar. Peço também que você que está nos assistindo, ore também para que Deus abra a porta da palavra. Bendito eterno Deus, estamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, Deus, te rogando da Tua graça, do Teu Espírito, da Tua bondade para conosco nesta tarde, meu Senhor. Nos ajude, ó Deus, abençoe o Teu servo, nosso diácono, nosso irmão Diego. Usa de misericórdia para conosco, a cada um dos que estão acessando este site, ó Deus querido, para que possamos, ó Deus, mais uma vez receber de Ti, ó Deus querido, aquilo que necessitamos para a nossa vida, o ensino da Tua palavra. Deus bendito, nós Te rogamos, nos ajude. Ó Deus querido, em nome de Jesus, eu Te peço estas bênçãos, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Glória a Deus. E você que está nos ouvindo, amigo ouvinte da palavra de Deus, sente-se aí no seu lugar, escute esta mensagem. Deus tem uma palavra ao seu coração. Estamos estudando hoje uma lição importantíssima que fala acerca dos atributos do ser humano. E na introdução da nossa lição, o comentarista da lição, ele nos diz: na aula de hoje, estudaremos os principais atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Veremos que o homem, apesar da queda, continua a executar a missão que Deus lhe entregou no Éden. A desobediência humana não frustrou os planos divinos. Isso é muito importante para que nós possamos aprender cada vez mais acerca dos atributos que Deus tem colocado dentro do meu. Eu estava dizendo ao meu diácono que nós somos receptivos a esses atributos que Deus tem nos concedido, porque tudo vem dele e é para ele e por ele que nós recebemos da parte dele esses subjetivos em nossas vidas, onde nós possamos usá-lo para a honra e a glória do seu nome. Glória a Deus. O ser humano, ele não teve o seu objetivo, o objetivo de Deus em sua criação frustrado, devido ao pecado, à desobediência, mas os objetivos de forma geral aos quais Deus criou o homem, ainda de certa forma foram obedecidos, como adorar a Deus, como também adorar a Deus, e além de adorar a Deus, nós tivemos um outro objetivo em nossa criação, que foi a administração, o trabalho e tantas outras coisas que Deus ele nos concedeu a que fizéssemos, nos objetivou a isso, e nós estamos fazendo, mesmo que somente através de Jesus, somente através da aceitação do Evangelho, em que o homem ele converte-se a Cristo,
este pode agradar a Deus com a sua vida, a fim de que um dia ele vá morar no céu. Isso é muito bom, porque a gente sabe, meu diácono, que esses atributos que Deus tem colocado para nós, Deus, ele nos capacitou de uma maneira que hoje sabemos que ele tem os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, mas ele colocou em nós a capacidade de tudo aquilo que ele criou. Primeiro que nós vamos ser, ele nos dá a liberdade de sermos racionais, e também onde nós vamos poder receber da parte dele o fator de administrar tudo aquilo que ele criou, nos fazendo um homem racional, indiferente daqueles que dizem que nós somos uma evolução, mas estamos aqui pronto e certo de que Deus, ele nos fez e nos capacitou de qualidades para que nós possamos estar como diante dele e fazendo a sua vontade, sentindo a sua presença e, além do mais, tendo o raciocínio de conversar com ele, falar com ele e receber dele ordens e também louvar e engrandecer o seu santo nome. É interessante porque quando nós estamos falando acerca disto e falando acerca da palavra atributo, notamos a diferença entre atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São atributos, características que somente o nosso Deus pode ter. Entre estes estão, entre os atributos incomunicáveis, nós temos a aceidade. A aceidade diz que Deus é autoexistente, não depende de ninguém. Eternidade, ele sempre existiu e sempre existirá. A imutabilidade, Deus não muda. A triunidade, ele é 3 em 1, ele é trino e uno, e nós vemos aqui a presente doutrina da Trindade também. Nós temos, além disso, a transcendência. Deus, ele é infinito, nada pode superá-lo, ele transcende, ultrapassa qualquer limite. Nós temos a onipresença, a onipotência, a onisciência, que são, respectivamente, ele pode estar em todos os lugares, com a sua onipresença, ele está em todos os lugares. A onipotência, ele tem todo o poder, e a onisciência, todo o conhecimento e sabedoria. E além de tudo isso, ele é soberano. Por isso que são atributos incomunicáveis, isso são de Deus. Que atributos são algo que é próprio e peculiar de alguém. Então, estes dos quais o nosso diácono ele citou, eles são de Deus. Não faz parte de ninguém, porque Deus, ele não foi criado, ele é, simplesmente ele disse a Moisés, diga lá que eu sou, me mandou a voz. Então, são atributos peculiares dele, e nenhum ser, ele pode ter esses atributos dos quais o meu diácono, ele falou. Pronto, então nós temos os atributos incomunicáveis, mas também temos os atributos comunicáveis. Estes comunicáveis, o ser humano, ele foi dotado destes atributos, ele pode exercê-los, ele pode praticá-los. Entre estes nós encontramos o amor, a bondade, a misericórdia, a sabedoria, a justiça, a santidade. Nós percebemos que também temos outros como a paz, a veracidade, a liberdade. São atributos comunicáveis que Deus, ele nos concedeu e que nós podemos exercê-los em nossas vidas. Justamente, até o nosso diácono, ele falou sobre a liberdade, e essa liberdade da qual Deus tem dado, que nós podemos dizer como livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio, com a capacidade de escolha. É bom lembrar que esse livre-arbítrio, ele pesa sobre o homem a responsabilidade de escolha do que vai falar, dizer, fazer, mas ele não pode escolher os frutos dessa liberdade. Ele tem que escolher a liberdade de fazer, falar. As suas atitudes ele pode até escolher,
mas os frutos, as consequências, amados irmãos, a gente sabe que não podemos escolher. Por Deus ter dado livre-arbítrio lá ao primeiro casal, aonde eles estariam ali vivendo, e também com a liberdade de escolha de qual nome seriam os animais, de como eles deveriam viver, mas ele tinha uma ordem divina para não tocar em determinada árvore, e eles desobedeceram, mas isso foi uma escolha. Deus não poderia impedir, porque às vezes existem muitas pessoas que chegam a dizer assim: por que Deus deixou que Adão pecasse? Mas se assim não fora, não poderia ser livre-arbítrio. O livre-arbítrio de Deus não vai lhe impedir de você tomar qualquer decisão, mas saiba que as consequências também você não poderá escolher. Está em suas mãos a escolha das decisões, porque Deus, ele é livre-arbítrio, ele não pode negar-se a si mesmo. Assim ele falou e assim será. Mas é preciso que eu e você saibamos que o nosso Deus, ele tem em suas mãos as nossas vidas, porém ele não vai lhe obrigar, lhe coagir, não. Ele vai esperar que você tome atitude, porque ele fez você um ser racional. Isso Por isso mesmo. que Deus, ele é misericordioso para conosco. E é dentro deste assunto que nós entramos agora, no primeiro tópico da lição, que fala acerca da espiritualidade humana. O ser humano é um ser espiritual. O homem é um ser tricotomo, ou seja, formado por 3 elementos básicos, que são corpo, alma e espírito. O ser humano, ele é parte material, físico, e parte imaterial, que é a sua parte espiritual, composta por alma e espírito. E falando acerca disto, nós devemos compreender a origem divina de nosso espírito. O nosso espírito tem uma origem divina. Após formar Adão do pó da terra, o Senhor soprou em suas narinas o fôlego de vida, conforme nós vemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E a partir deste momento, o texto bíblico nos diz que o homem passou a ser alma vivente. Ali o Senhor, ele dotou o homem de alma e espírito, além de todos os atributos comunicáveis que nós já falamos aqui. E este espírito, ele tem um anseio natural. E qual é o anseio do espírito? Qual é a busca pelo espírito? Sendo proveniente de Deus, vindo do próprio Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celestial. É importante compreendermos que a alma, ela possui algumas faculdades. Entre elas, nós encontramos são intelecto, sentimento e vontade. São as 3 faculdades da alma. O espírito tem algumas faculdades, entre elas nós encontramos a fé e a consciência. E esta fé e esta consciência, ela, por causa do pecado, necessita de que Cristo, através da sua graça, vivifique a estas, para que possam ter um encontro com Deus, para que possa ser vivificado. E a expressão da nossa lição é revivificado o espírito humano. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2 e o versículo 1. É um texto muito importante da palavra de Deus. Efésios capítulo 2 e o versículo 1 nos diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O estado de morto espiritual, o homem é um ser espiritual, não é um ser somente físico. E o cometimento do pecado, o pecado original, que é a inclinação pecaminosa para que o homem caia em desvarios, em pecado e iniquidade, este, quando comete o pecado, mesmo ele sendo pecador por causa do pecado que está em sua carne, em seu corpo, da inclinação pecaminosa, mas quando ele começa a pecar, quando ele peca, este
vai se encontrando em um estado de afastamento da presença de Deus. O homem sem Deus é um homem morto espiritualmente. E somente a graça de Deus, através de Jesus, vivifica o homem e vivifica também o espírito. Porque a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. E através da palavra de Deus que o espírito humano ele é revivificado. E a partir daquele momento que tomamos uma decisão de servir a Jesus, nós fomos ressuscitados com Ele, morremos para o mundo, mas Ele, pelo seu poder, nos ressuscita, assim como Ele ressuscitou pelo poder de Deus. E ressuscitando nos faz uma nova criatura. Glória a Deus. E sendo nova criatura agora, nós temos uma fé salvífica, uma fé que em exercício nos leva à presença de Deus, uma consciência que trabalha dentro de nós em vericidade, aplicando-nos à verdade, a vivermos com uma boa consciência limpa diante do Senhor. E isto é muito importante, pois Jesus é Ele que revivifica o espírito humano. O espírito tem um anseio natural de buscar a Deus, conforme nós vemos no Salmo de número 42, versículo 1, o salmista diz que a sua alma anseia pela presença de Deus, como o servo brama pelas correntes das águas. A minha alma anseia por ti, ó Deus. O espírito do homem, aqui quando se fala alma, está se falando pela busca da parte imaterial do ser humano em estar na presença de Deus. E quando nós nos encontramos em um estado de pecado, de maldade, em que não tivemos ainda um encontro pessoal, salvífico com Jesus, estamos mortos espiritualmente, pois estamos distante de Deus. A palavra morto significa separado, distante. E estando distante de Deus, necessitamos desta graça para alcançar esta tão grande salvação em Cristo Jesus. Amém. Vemos aí que esses atributos, desses atributos humanos, que é o espírito do homem, o homem espiritual, Paulo fala sobre o homem espiritual, o homem exterior e o homem interior, né? Que Deus é espírito, assim como está escrito lá em João capítulo 4 e verso 24, Jesus conversando com a samaritana, ele disse que Deus é espírito. Criou o homem com uma parte espiritual, isto é, com alma e espírito. Essa parte espiritual é invisível e imaterial, como falou o nosso diácono, conhecida como o homem interior. Aí a gente vê que habita no corpo, que é o homem exterior, habita dentro de nós, certo? Que está em 2 Coríntios capítulo 4, de 16, o Espírito é considerado um poder sublime que estabelece os seres humanos, a dimensão espiritual e a capacidade, a comunhão com Deus. Então, quando o homem está morto espiritualmente, fica incapacitado de ele se comunicar com Deus. Isso mesmo. Aí fica o homem nessa tendência de cada vez mais ficar separado. Aí Paulo chega a dizer em 2 Coríntios capítulo 4 e verso 16, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renove de dia em dia. Então é preciso que nós possamos estar sempre nos renovando, meu Deus. Porque se nós não nos renovamos a cada dia, a Bíblia diz que a palavra de Deus é nova a cada dia. É por isso que a palavra de Deus estando dentro de nós, a gente passa a viver e se renovar a todo momento. Porque às vezes a gente vê que somos passivos a pecar, porque estamos nesse invólucro aqui. Isso a gente tem que lutar. Paulo disse que é uma guerra entre a carne e o espírito. Aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, mas o que não queria logo fazia. Quer dizer, o homem interior não quer fazer,
mas o exterior ele quer fazer. A alma do homem busca também a ter essa tendência que ele tem a janela do mundo aí para buscar a concupiscência, mas Pai Paulo disse, ainda mesmo que o nosso homem exterior ele se desfaleça, ele se corrompa, mas que o interior esteja se renovando a cada dia. Glória a Deus. Isso é muito preciso. Glória a Deus. Louvamos a Deus, meus irmãos, por tudo, pois se estamos aqui é porque o Senhor Jesus, Ele nos comprou com o seu sangue, Ele derramou sua graça sobre nossas vidas, e você, amigo ouvinte da Palavra de Deus, que está ouvindo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu santo Evangelho, que você possa sentir a presença de Deus e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você possa ter a alegria na sua alma. Não é uma alegria externa, não é uma paz externa, não é algo que o mundo possa lhe dar. Jesus disse, deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. A paz que o mundo oferece, a alegria, tudo aquilo que o mundo oferece é passageiro, mas aquilo que o verdadeiro cristão, ele sente em sua alma, é parte daquilo que ele vai sentir durante toda a eternidade com Cristo. É uma alegria que mesmo em meio às aflições, ele consegue sobressair-se, andar por cima de todas as dificuldades, porque Jesus está do seu lado. Amém. Aproveitando esse convite tão gostoso, aí o senhor leu um versículo aí de Efésios, falando sobre a graça, né? Vivificar. Aí Paulo diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Então o homem andando na alegria exterior, ele está andando seriamente morto em ofensas e pecado, e não poderá assim ter a presença de Deus dentro dele, porque é uma alegria da qual não durará, né? Não durará. E o amigo ouvinte da palavra de Deus que está aí e ouvindo esse convite tão maravilhoso do nosso diácono, aproveite, porque para que nós possamos estar vivos em Cristo, é preciso que você seja uma nova criatura. Isso é verdade. Segundo ponto da lição fala acerca da racionalidade humana. O comentarista nos diz, tenhamos em mente esta proposição: Deus é um ser racional, logo há perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Por isso mesmo, ele requer de cada um de nós um culto racional. O que seria um culto racional? Um culto com razão, não é? É um culto em que nós nos aplicamos a adorar a Deus com o entendimento. E o entendimento é uma faculdade de avaliação, julgamento, em que podemos compreender aquilo que nós estamos fazendo, pelo qual objetivo nós fomos chamados, o porquê de nós estarmos adorando a Deus, o porquê de nós estarmos servindo a Deus, o porquê de obedecermos a palavra. Tudo aquilo que fazemos em nossas vidas deve glorificar a Deus e faz parte do nosso culto racional, que é o nosso culto com razão, com entendimento. Nós devemos compreender a razão da nossa fé. Quando nós vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e versículo de número 33, é interessante nós percebermos o que está no Salmo de número 32, versículo 9, que foi feito o textuário da lição, em que há uma distinção clara entre o homem e o animal, em que ele diz, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que são animais, que não têm entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Então são animais que não têm uma compreensão das suas ações, mas nós devemos compreender nossas ações como servos de Deus, como filhos de Deus, comprados por Cristo, pelo sangue de Jesus, pelo bom preço. Nós devemos ter esta compreensão. E quando nós vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14, versículo 33. Eu leio aqui. O senhor pode ler? 33. Isso. Porque Deus não é
Deus de confusão, Isso. senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. E tomando por base esse texto, também posso dizer que Deus não deixa ninguém confuso quanto à sua própria fé. É verdade. Deus não vai te deixar confuso quanto a saber a quem você serve, por que você deve obedecer a palavra de Deus. Mas dentro de você, o Espírito Santo, ele vai falar através da palavra do Senhor e te ensinar e fazer com que a sua consciência compreenda tudo aquilo que você está fazendo e que você tenha algo que nós vemos na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1 e versículo 9, em que ele fala sobre a inteligência espiritual. E a inteligência fala da ação. Inteligência é uma faculdade de conhecer, compreender e aprender. Quando nós vamos à primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo ele nos remete esta mensagem para que nós possamos estar prontos para responder convenientemente a quem perguntar a razão de nossa fé. Por que você serve a Deus? Por que você aceitou a Jesus? E você compreender tudo isto faz parte de uma inteligência espiritual que é dada, que é promovida, que é estruturada no interior do homem que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e começa a aplicar em sua vida os ensinos da palavra de Deus e a compreensão do Evangelho, da novidade de vida que Jesus promove ao homem. O culto racional agrada a Deus. É verdade. Perdão. A gente vai ver que, falando sobre racionalidade, onde nós estamos nesse ponto, o homem racional, a gente percebe que cai por terra a teoria da evolução, né? Porque o animal, ele age por instinto. O homem tem que agir por razão, sentimento, mas por instinto não. Pode-se até olhar que Deus, ele habilitou um animal a falar com... Mas foi o único animal que falou. Ele abriu a boca do Ele animal. abriu a boca, habilitou. O animal reclamou. Alguns dizem que Deus usou a mula, mas Deus não usou. Isso. Ele habilitou, caso necessário ali, para que Deus provasse o seu poder. Mas que o animal foi feito por Deus e Deus faz como quer, né? Quem sou eu para fazer interrogações acerca disto? Mas o nosso Deus, ele é misericordioso e sabe que nós temos razão. Façamos as coisas porque temos raciocínio. Deus nos habilitou disso aí. Deus nos deu esse atributo. Não deu ao animal, mas deu ao homem, para que o homem tivesse a capacidade de pensar, o intelecto de medir e estar ciente e consciente de que Deus, ele é o Criador de todas as coisas e há uma razão para que o homem o adore, porque ele é o nosso Criador. Nós vemos contrapontos ao que alguns eles dizem que o homem é um animal simplesmente irracional. Não somente devemos nos apegar a isto, pois é uma inverdade, é uma mentira. O homem é um ser que foi criado de maneira especial pelo próprio Deus. Ele é dotado de corpo, alma e espírito para que possa ser formado o ser humano. Ele tem racionalidade, o que os animais não têm, mas ele tem espiritualidade, é um ser espiritual. Tem alma e tem espírito, enquanto os animais, a sua alma é o seu instinto e não tem espírito. E o instinto do animal morre quando este também falece, quando morre. Quando o animal ele sucumbe, o seu espírito, o seu instinto, melhor dizendo,
sucumbe também junto com ele. Mas a parte imaterial do homem, ela não morre com o corpo, mas ela tem dois caminhos distintos a percorrer: ou o céu, que foi preparado por Deus para os seus santos, ou o inferno, que foi preparado para o diabo e para todo aquele que desobedece à palavra de Deus. Portanto, o ser humano é um ser completamente distinto dos animais, é um ser especial. Sua criação foi efetuada de maneira especial. Ele é um ser espiritual, é um ser racional, e no terceiro tópico, ele é um ser social. Fala da sociabilidade humana, a necessidade do homem viver em sociedade. Podemos compreender que Deus não viu como algo bom a solidão. Deus criou todas as coisas. Eu fiquei muito apegado a esse tema de sociabilidade como um atributo humano. O homem, ele tende a estar cada vez mais perto do outro. Tem um amigo, primeiro ele tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem colegas e daqui a pouco tem amigos. Mas eu vejo que Deus criou todas as coisas, e a Bíblia diz que Deus disse assim, e viu Deus que era bom. E tudo que Deus criava, viu Deus que era bom. Mas quando ele viu o homem criado ali, mas analisou, olhou para o homem e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Verdade. Foi a única que eu vejo na criação que Deus disse que não era bom. E a gente percebe que não é bom mesmo estar isolado. Deus não criou o homem para ficar isolado da convivência do ser que seja compatível a ele. Isso Porque mesmo. o homem já tinha os animais ali, mas não era uma companhia compatível. E Deus achou por bem criar uma mulher, ou seja, algo que seja não indiferente para o homem, e Deus criou uma mulher idônea que pudesse estar ao seu lado. Então, essa era e é a intenção que Deus quer, que Ele quer que o homem seja sociabilizado ali no seu contexto de vida. O isolamento não é bom, porque assim disse Deus. Isso mesmo. O ser humano é um ser que tem a solidão como algo nocivo naturalmente em sua vida. É um ser que precisa sociabilizar-se. É um ser que... O ser humano é um ser social, não é? Ele precisa viver em sociedade. E nós vemos a importância da família na estrutura como célula máter da sociedade, pois a sociedade e o Estado só se formam por causa de uma família. Sem família, composta por homem, mulher e sua prole, seus filhos, não há sociedade, não há Estado. Portanto, a família, ela deve ser protegida, ela deve ser mantida originalmente nos padrões divinos, assim como ela o é, mesmo muitos compreendendo as diversas e entendendo como sendo família diversas outras formas. Não há sociedade. Mas nós nos atemos à palavra de Deus, que nos ensina que o Senhor fez macho e fêmea, homem e mulher, para que multiplicassem e para que se multiplicassem e enchessem, povoassem toda a terra. E assim nós vemos a primeira família que nós temos na Bíblia Sagrada. Foi Adão, Eva e seus filhos, que são apresentados na Bíblia, Caim, Abel e Sete. E a família, ela tem essa composição: homem, mulher e seus filhos. Sem família não existe Estado. Sem família não existe sociedade e, por conseguinte, também não existe igreja.
A igreja, ela é constituída por famílias, e isto demonstra a importância que a família tem para nosso Deus. A família, ela deve ser protegida Estado de qualquer sem que seja o família, ataque que o não inimigo existe sociedade, ele esteja e planejando, por ele esteja consequente fazendo, também porque não sabemos existe que o igreja. diabo tem usado A muitas igreja, pessoas para atacar, ela é atacar constituída por a chamada famílias, por muitos como e tradicional isto demonstra família, a importância mas não é só que a tradicional, família é tem original família e verdadeira família, composta por homem, mulher e seus filhos. A gente vai ver que nesse texto e contexto da nossa E vida, verdadeira nós estamos passando família, por momentos difíceis. composta por homem, Onde mulher e seus filhos. A gente vai ver que nesse texto, às vezes eu gosto de da nossa E vida, verdadeira nós estamos família, passando por momentos difíceis. composta por Amados irmãos, homem, eu creio mulher que e seus filhos. às vezes eu vejo, a gente vai ver que nesse texto, às vezes eu gosto de da nossa E vida. verdadeira família, composta composta por amados homem, irmãos, eu creio mulher que e seus filhos. às vezes eu vejo a inversão dos valores, às vezes eu gosto de estou cada vez E mais verdadeira família, composta por homem, mulher e mas seus que a filhos. família, a inversão dos valores estabelecidos para cada vez E mais verdadeira família, composta por homem, mulher e mas seus que a filhos. família, Deus criou os valores estabelecidos para cada vez E mais verdadeira família, composta por homem, homem, mulher, mulher mas e seus que a família, para que uma sociedade estabelecidos para cada vez E mais verdadeira família, composta por e homem, a gente vai mulher ver mais que a família, para que uma sociedade Deus criou o ser humano e verdadeira família, composta por homem, e a gente vai mulher ver mais que a família, a natureza Deus criou o ser humano composta por homem, e a gente vai ver mais que a família, a natureza Deus criou o ser humano homem, e a gente vai ver mais que a família, a natureza Deus criou o ser humano homem, e a gente vai ver pode tentar, pode até reivindicar, mas a criação, ela partiu homem, do nosso Deus criou. Ele é quem criou todas as coisas. Pode até reivindicar, mas a criação, ela partiu do nosso Deus criou. Ele é quem criou todas as coisas. E assim como ele disse que reivindicar, mas a criação, ela partiu do nosso Deus criou. Ele é quem criou todas as coisas. E assim como ele disse que reivindicar, mas a criação, nos pés ela partiu do nosso Deus. Ele é quem criou todas as coisas. E assim como ele disse que reivindicar, mas a criação, nos pés ela partiu do nosso Deus. Ele é quem criou todas as coisas. E assim como ele disse que reivindicar, mas a criação, nos pés ela partiu do nosso Deus. Ele é quem criou todas as coisas. E assim como ele disse que reivindicar, mas a criação, nos pés ela partiu do nosso Deus. Ele é quem criou todas as coisas. E assim como ele disse que reivindicar, mas a criação, nos pés ela partiu do nosso Deus. Ele é quem criou todas as coisas. E assim como ele disse que reivindicar, mas a criação, nos pés ela partiu do nosso Deus. Ele é quem criou todas as coisas. E assim como ele disse que reivindicar, mas a criação, nos pés ela partiu do nosso Deus. Ele é quem criou todas as coisas. E assim como ele disse que reivindicar, mas a criação, de Cristo, e que a sociedade, ela, copiando este modelo, poderia ser tratada como uma sociedade perfeita, assim como o comentarista, ele nos diz que a união, a unidade e a unanimidade, sendo unidos, sendo unânimes com um único propósito e tendo unidade. Unidade é importantíssimo, porque estarem todos em um único pensamento, em um único objetivo, querendo uma única coisa uns para os outros. E é por isso que nós vemos o exemplo da Igreja de Cristo do primeiro século, em que está relatado no livro de Atos,
que todos partilhavam pão, as orações, estavam juntos, e o Senhor fazia-se presente, e vários milagres aconteciam, e haviam operações de maravilhas. O Glória Senhor fazia no meio do seu povo grandes obras, porque havia ali esta base primordial, que é a união, a unidade e a unanimidade. E este é o exemplo de como uma sociedade pode alcançar o termo mais próximo de perfeição. E nós vamos para o quarto tópico da nossa lição, que fala acerca da liberdade humana. Deus concedeu-nos o livre-arbítrio para que escolhêssemos entre o bem e o mal. O bem e o mal. Essa liberdade que Deus nos deu nos coloca numa posição difícil, mas coerente com a nossa vida. Isso. Se nós usarmos de sabedoria de Deus, é Deus que ele, uma certa vez ele aparece para um jovem assumindo o reino, poderia pedir muitas coisas ao sábio Salomão, né? Poderia pedir muitas coisas. Então, temos cuidado nessa liberdade que Deus nos concede, para que nós não venhamos a escolher aquilo que não nos vai fazer bem. E esse jovem Salomão, ele pediu a Deus sabedoria, e Deus disse a ele: você não me pediu riqueza nem poder, né? Que é próprio do homem, querer poder e riqueza. É próprio do homem. Mas isto não cabe a mim, mas a Deus. Se eu peço a Ele sabedoria para que eu possa entrar e sair em qualquer situação, até que Salomão pediu sabedoria para entrar e sair deste teu tão grande povo, ou as decisões adversas que ele teria que tomar. Então, existem questões que às vezes eu digo assim: eu acho que eu não vou sair dessa não, né? Até às vezes é simples coisa. Estou aqui com o meu diácono aqui, às vezes ele olha para mim e às vezes me traz a sensação de que o aperto começou. Aí, aperto em que, Maria? Naquilo que eu vou ter que falar, porque ele colocou em minhas mãos a liberdade de falar. Então temos que ter cuidado no que falamos, no que agimos, como agimos, porque isso vai refletir. Eu escutei um certo homem dizer assim: nós somos hoje o que plantamos ontem. Então veja que essa liberdade, ela nos traz uma responsabilidade. Isso mesmo. Não é só a liberdade, é a responsabilidade de amanhã você estar de pé. Então tenha cuidado. Isso foi um atributo importante na vida do ser humano que Deus lhe deu. Foi esse atributo de liberdade, da qual nós estamos tendo a oportunidade de agirmos como queremos. Mas torno a falar, logo no início nós falamos um trecho sobre isso, mas temos cuidado no que vamos escolher. Glória a Deus. E nós vemos que o livre-arbítrio, ou a liberdade de escolha, que o nosso Deus ele nos concedeu, é vista desde o Éden, em que o homem escolheu, mesmo diante da negativa de Deus, de que ele não poderia comer da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele usou do seu livre-arbítrio, da sua livre escolha, e ele decidiu desobedecer a Deus, e desobedecendo, houve a responsabilidade sobre ele por suas escolhas. E quando nós falamos de livre-arbítrio, logo vem a questão da soberania divina. Se Deus é soberano, o livre-arbítrio existe? Sim, claro que existe. E o livre-arbítrio e a soberania não se anulam, mas são harmônicos entre si. Porque quando estamos falando de soberania divina, ela se incide na responsabilidade por nossas escolhas.
Se nós formos a Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 9, a palavra de Deus nos diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração. Isto está falando de escolhas. Isto está falando de escolhas, daquilo que você melhor desejar, daquilo que você quiser fazer, daquilo que você sentir melhor para você, você faça. Você tem um livre-arbítrio. Mas aqui vem a advertência divina, em que o Senhor diz: e pela vista dos teus olhos, você anda pelos seus sentimentos e por aquilo que você acha que é melhor para você. Você tem liberdade de escolher. Todavia, porém, por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Haverá juízo sobre tudo aquilo que você fizer. Você tem a liberdade dada por Deus de praticar e fazer aquilo que você bem quiser, mas tendo a consciência ampla e viva de que em tudo Deus te trará a juízo. Tudo que você fizer será pesado na balança da justiça do nosso Deus e terá a dada retribuição. Paz do Senhor a todos aí. Amados, Herberton Carlos está dizendo assim: a paz do Senhor. Felipe Amém. Fernando já está assistindo o programa conosco. Tony Domingos também está assistindo o programa, está dizendo: a paz do Senhor, irmãos. Herberton está dizendo amém. Marta Tatinha também está assistindo também. José também está conosco. Daniela Barbosa também está conosco, nos assistindo. Heraldo Cabral também está conosco. Paulo Santos acabou de entrar. Um abraço aí, meu irmão, que Deus te abençoe. Paulo Santos está dizendo: a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos em Cristo. Pai do Senhor, meu irmão, que Deus continue abençoando. Paulo Santos está dizendo: a paz do Senhor, meu... Eita, agora. Diácono Diego, Paulo de São Francisco. Amém. Ele está dizendo: a paz do Senhor, meu irmão e auxiliar Elias Massimiano. Isso é Paulo. Amém, irmão Paulo. E ele está dizendo: a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor. Está dizendo: a paz do Senhor para mim, a paz do Senhor para você também, irmão Paulo. Que Deus continue abençoando, que você já é uma bênção. Estou aqui ligado em Alagoas. Paz do Senhor, meu irmão. Fique na paz, está lá em Alagoas. E também na outra live aqui, está conosco também Paulinete. Eita, Paulinete Bezerra da Silva. Está dizendo: se Deus ele tem o livre-arbítrio, se Deus ele deixa a gente com o livre-arbítrio de escolher a nossa escolha, nós não poderíamos ter o livre-arbítrio de escolher a consequência? Eu não entendi a pergunta. Você poderia... Ela está perguntando: se Deus deixou o livre-arbítrio para nós escolher as nossas escolhas, escolher o que devemos fazer, Sim. não pode também se deixar o novo novo arbítrio de escolher as nossas consequências? De escolher as consequências? As consequências, por exemplo, eu acho que o cara está querendo dizer aqui é o seguinte: se Deus ele deixou o livre-arbítrio para você pecar, então você também deveria ter o livre-arbítrio de escolher a consequência do seu erro. Mas aí não seriam consequências. A consequência do que você faz foge do seu controle. Consequência, a palavra consequência é aquilo que foge do controle, que ocorre por causa de uma ação. Toda ação tem uma reação. Se eu peco, o resultado do pecado, a Bíblia diz que é a morte. O salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado pelo pecado do homem foi a morte generalizada a todos os homens, tanto a morte física como a morte espiritual. Portanto, todo aquele que peca, ele terá suas consequências. Jesus, ele certa vez disse: não pense que aquele que está plantando ventos, ele vai colher coisa boa, ele vai colher tempestade. Portanto, tudo tem consequências, tudo em nossas vidas tem consequências. Em nossa área social, espiritual, tudo o que fazemos terá uma consequência. E por muitas vezes essa consequência ela foge do nosso controle.
E o controle das consequências sobre nossos pecados, sobre aquilo que nós cometemos que está contrário à palavra de Deus, que está agindo de forma contrária ao que o Senhor nos orientou em sua santa palavra, terá sua consequência pesada pela mão do próprio Deus, ou seja, não é o homem que escolhe, é o próprio Deus que dará a dada retribuição. É Ele que dará a devida retribuição pelo pecado do homem. Deus trará todos a juízo. Isto é um fato geral. Todos serão julgados. Mas serão julgados pelo quê? Por suas ações. Sejam elas boas ou más, nós seremos julgados. Porque o justo juiz, o juiz soberano, nós vimos alguns atributos incomunicáveis, e um destes atributos incomunicáveis é a soberania. Deus é soberano, não há ninguém maior que Ele, e Ele é o justo juiz. Como tirar deste justo juiz a decisão de julgar a minha ação e as consequências pelas minhas falhas? Não há como. Então, isto não parte do controle do homem. O homem tem controle sobre sua ação, mas pela consequência de juízo sobre a sua ação promovida, este não tem este controle, está nas mãos de Deus. Então, a ação pelo pecado, a ação pela maldade, a ação da bondade que o homem promove, que o homem produz e reproduz, parte da sua escolha. Isso é o livre-arbítrio. Todavia, eu não tenho o livre-arbítrio de cometer pecado e, por causa do pecado, receber como premiação por aquilo que eu esteja fazendo algo bom. Eu não posso escolher dessa forma, viver uma vida de pecado e no final de tudo ir morar no céu. Não há como. No céu não entra pecado. No céu é um lugar de santidade, é um lugar eterno na presença de Deus, e o nosso Deus não é somente santo, é o santo dos santos. E Ele não suporta o pecado e rejeita o pecado e a maldade humana. Portanto, aquele que comete pecado e maldade se distancia da presença de Deus e é réu do juízo do justo juiz. Agora ela mandou aqui, irmão, uma mãozinha batendo palma e está dizendo aqui embaixo: agradeço pela explicação, não sou evangélica, mas não perco o programa Libertação. Amém. Sempre, tem um tempinho, sempre tenho assistido. E agradeço a Deus pela vida de vocês, que vocês são uma bênção. Amém. Essa aí é uma sábia decisão, onde você coloca seu tempo nas mãos de Deus para que você possa ouvir a palavra de Deus e que possa aprender como viver diante de Deus. E que Deus tem recompensa para todo aquele. A Bíblia diz que bem-aventurados que ouvem, mas ainda tem mais alguma coisa além. Mas bem-aventurados ainda são aqueles que ouvem e as praticam. Então, agora, a partir de agora, depois da explicação do nosso diácono, creio que você não vai querer mais escolher as recompensas ou as consequências, porque essa recompensa ou as consequências estão na mão de Deus. Então, a partir de agora, que Deus te abençoe e você continue buscando sabedoria da sua parte, da parte de Deus, para que você tome decisões acertadas, sabendo que aquilo que nós plantar, nós vamos colher. É impossível você plantar milho e colher manga. É verdade. Então tem que plantar o que colhe, não é? É isso mesmo. Vamos ao último tópico da nossa lição e já vamos encerrar. Que fala acerca da criatividade humana e o trabalho. E falando acerca da criatividade humana, no primeiro ponto do quinto tópico da lição, nós temos o seguinte título: a dignidade do trabalho. Deus criou o homem para trabalhar a terra, ará-la e transformá-la, a fim de torná-la habitável. Tem muitos que dizem que o trabalho foi fruto do pecado, né? Diz, não, a gente não ia estar trabalhando, nós íamos estar lá no jardim só colhendo fruta. Mas perceba que quando Deus fez o homem, o fez com alguns objetivos. Nós já falamos de alguns: adorar, administrar. Mas perceba, administrar o quê? Tudo aquilo que Deus colocou já é um trabalho. E Deus o colocou também para arar, cuidar.
ser o hortelão, cuidar do jardim. Então, o Senhor deu o trabalho ao homem. O que aconteceu quando o homem pecou não foi que o trabalho foi instituído, não, muito diferente disso. Mas foi que as atividades laborais tornariam árduas e difíceis. O estresse, que é considerado um dos males deste século, o estresse causado pelo trabalho, pela fadiga na mente, é interessante, não é? Porque isto é fruto desta decisão que Adão tomou também. Porque o trabalho em si, ele traz satisfação ao ser humano. É satisfatório ao homem trabalhar. E quando o homem sente-se cansado, triste, fadigado, estressado, perturbado por causa do seu trabalho, isso é o fruto do que o primeiro homem plantou lá no jardim do Éden, escolhendo desobedecer a Deus. Portanto, o trabalho não é fruto de pecado. Deus criou o homem para trabalhar mesmo. É que o homem agora se tornou-se mais submisso ao trabalho, mas quiser exercer o trabalho, agora vem com mais ardor, né? Isso. Não é que não teria trabalho, teria, mas hoje, além do trabalho, já que o homem passou a conhecer o bem e o mal, ele busca com ansiedade cada vez mais se afincar dentro do trabalho, e às vezes esquece até de Deus e se torna mais difícil. Porque um homem estressado, como é a enfermidade dessa geração, né, o estresse, o aperreio, que antigamente era aperreio, né? Hoje o homem quer em busca, esquece de Deus às vezes, quer em busca, e ele paga por isso, muitas pessoas estão tombando por causa disso, porque o homem, ele necessita de trabalhar, o trabalho não é a consequência do pecado, mas o pecado trouxe consequência no trabalho, né? Trouxe consequência ao homem, porque veio aí a fraqueza, veio o cansaço físico ativo mais ainda. Isso mesmo. Então, aí não foi a consequência, o trabalho não foi consequência do pecado. O pecado trouxe consequências no trabalho do homem. Isso mesmo. E nós vemos dentro desse tópico a questão da criatividade humana. O nosso Deus, ele dotou o homem de criatividade. Isto faz parte da intelectualidade humana. O ser humano é um ser racional e por isso ele pensa, ele raciocina, ele produz. Isto é um atributo que o nosso Deus colocou no homem, de que o homem possa produzir, ser criativo. Uma das grandes diferenças em que o homem ele é pontuado pela ciência com os animais é que o animal ele não tem capacidade de criação. Ele não consegue pegar um objeto natural e criar outro. Ele não consegue pegar um objeto natural e transformar em outro. Mas o homem, ele consegue fazer de uma árvore cadeiras, fazer do ferro estruturas e edifícios, carros, automóveis. Ele forma a partir da matéria-prima e cria, e isto faz parte da criatividade humana. E falando da criatividade, ele cita alguns que são demonstrados na palavra de Deus, está no capítulo 4 do livro de Gênesis, versículo 2, versículo 3, versículo 20 e 22, falando acerca da criatividade do homem, a criatividade humana, melhor dizendo. Nós vemos o exemplo de Caim e de Adão como agricultores, Abel e Jabal como aqueles que exercem atividade pecuária. Nós temos a atividade da metalurgia exercida por Tubal-Caim e a arte da música por Jubal. Então nós vemos que a criatividade humana ela se multiplicou, ela tem se multiplicado, porque o homem sente em si a necessidade de cada vez mais criar, formar. Isto vem como uma característica do nosso Deus,
que é o exímio e o original criador de todas as coisas. O homem tem essa necessidade de produzir coisas novas, de criar coisas novas, porque isto é também parte da sua herança que ele recebeu em sua semelhança, que hoje se encontra deformada, mas que há resquícios desta semelhança, tanto na espiritualidade, como na racionalidade humana e como também na sua sociabilidade. O homem, ele demonstra, externa ações que nós aprendemos com o nosso Deus em sua palavra. Amém, que Deus nos abençoe. A conclusão, ela nos traz um ponto muito importante, que é: Deus nos criou para a sua glória. O pecado manchou e deturpou a criação humana, mas nosso Deus, por seu infinito amor, arquitetou um lindo projeto de restauração. Vamos aproveitar essa restauração de Deus. Devemos usar os atributos concedidos a nós para glorificá-lo e levar outros a entender a importância de servi-lo e amá-lo. Que Deus nos abençoe. Que você, nesta tarde, neste momento em que você acessou esse site, creio que agora, mas Deus, ele tem um projeto definido para cada homem, ou seja, para cada ser humano. Agora, basta nós obedecê-lo, amá-lo e estarmos diante dele fazendo a sua vontade. Por isso que ele tem todo o poder sobre todas as coisas, mas o livre-arbítrio do qual ele tem nos concedido, você tem o fator muito importante que é de decisão. Então decida-se diante dele. Amém. Neste momento nós vamos orar, mas antes de orar, não deixe de fazer sua decisão como nosso irmão Elias tem falado. Tome sua decisão em aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Fazendo isto, você irá ser muito feliz, porque sua alma, ela irá alcançar o objetivo de Deus para a sua vida. O seu espírito será vivificado juntamente com sua alma e o seu corpo. E estarão continuamente sendo conservados em santidade, se assim você viver, esperando Jesus a qualquer momento para estar em sua presença por toda a eternidade. Jesus tem um plano especial na tua vida. Jesus tem um plano especial para você e sua família. Ele quer usar a tua vida como instrumento para ganhar almas. Quer te usar de maneira poderosa para fazer a sua vontade. E você, obedecendo à vontade de Deus, você estará levando a bênção de Deus a muitas outras pessoas que estão necessitadas da sua presença. Irmão Diego, tomando a sua fala aí, acabamos de alcançar 6.800 pessoas alcançadas, viu? Amém. 6.800 pessoas alcançadas. Glória a 417 compartilhamento. 4.500 pessoas que demoraram um pouco no programa, certo? E 1.000 que assistiram o programa do começo ao fim. Glória a Deus. 1.000 pessoas. E quero deixar aqui, cadê? Deixa eu abrir aqui a outra página. Porque está travando. Está travando aqui o computador. Glória a Deus. Pronto. Deixa eu abrir aqui, é rapidinho. Amém. Glória a Jesus. Deixa eu abrir aqui que é rapidinho. Mas uma bênção, né? Semana que vem nós estaremos estudando a lição de número 5, não é? Se assim o Senhor nos permitir, a unidade da raça humana também é uma continuação desta lição. Que a primeira lição fala dos atributos e fala da humanidade em sua forma geral. Pronto, abriu aqui. Cadê? Pronto, abriu aqui, ó. Fechamos em 98,3% em Pernambuco, que é o nosso estado. São Paulo fechamos com 36,4%. Paraíba fechamos com 38%. Minas Gerais fechamos com 69,3%. Glória a Deus. Rio Grande do Norte fechamos com 73%.
Rio Grande do Sul, fechamos com 55%. Santa Catarina, fechamos com 45,6%. São Paulo, fechamos com 92,3%. Rio de Janeiro, 43,8%. Esse era o estado que estavam conosco essa noite. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Seja um canal de bênçãos da parte de Deus. Continue compartilhando, mas se você ainda não teve um encontro com Jesus, aproveite esse momento, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo o fará. Ele tem a salvação para te dar, Ele tem a bênção da vida eterna para a sua vida. Vamos continuar orando por sua vida, por sua família. Vamos orar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo o trabalho e também rogando as bênçãos de Deus sobre a vida de cada amigo e amado ouvinte da palavra de Deus aqui nessa tarde. E eu peço oração humildemente por nosso pai, do nosso amigo Marcelo Galetos, que Sim. é um dos patrocinadores do nosso programa, Sim. que fica ali na entrada de Lagoa do Carro. O pai dele está passando uma situação muito difícil, a idade já avançada e muita enfermidade. E ele não é evangélico, mas se ele pede é porque confia. Sim. E Diane, lá da rua da Vila Luiz Otávio. Sim. A Diane não, Natália, o seu filho André, também foi acometido com um caroço na boca, e os médicos estão suspeitando, ninguém tem certeza ainda, estão suspeitando de CA. E ela pediu oração, então se pede é porque confia. Jesus pode fazer o milagre. Se você crer, você verá a glória de Deus. Jesus pode fazer o milagre aí onde você está. Glória a Deus. Vamos orar, vamos orar. Amado Deus, Pai bendito, justo e eterno Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por este momento que tivemos na tua presença, ó Pai. Nós te agradecemos por tua palavra, porque o Senhor nos amou e o Senhor nos ama de tão grande forma que não podemos imaginar. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido, pelos livramentos, pelas bênçãos, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pelo oxigênio, pela terra, por tudo aquilo que o Senhor dispôs a que nós pudéssemos desfrutar. Tudo são bênçãos tuas para as nossas vidas, Senhor. Neste momento, ó Deus, também elevamos nossos pensamentos ao trono da tua graça. E te pedimos por aqueles que estão enfermos e que foram feitos pedidos de orações aqui nesta tarde, ó Pai. Senhor, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o Deus que tem todo o domínio em tuas mãos, o Senhor domina sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno, sobre o mar, e não há nada que o teu poder seja limitado, ó Pai. Pai bendito, nós te clamamos, Senhor, por uma bênção, por curas divinas, por uma libertação especial. Ó Deus bendito, vai nestes lares de pessoas que estão acometidas, ó Pai. Vai, ó Deus, e cure-os para que o teu nome seja glorificado na terra, Deus. Nós te clamamos, ó Pai, por aqueles que estavam ouvindo a tua palavra, por aqueles que estavam aprendendo a tua palavra, Pai. Permanece os ajudando, ó Deus, aumentando cada dia mais o desejo, o anseio por estar em tua presença, por aprender mais sobre ti. Deus bendito, nos ajude a continuarmos na tua presença, ó Deus. É no nome do teu amado Filho Jesus que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Você está assistindo TV Web Lagoa do Carro.